Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo sábado a você. Queremos hoje colocar a nossa vida nas mãos da Virgem Maria, confiar aos cuidados da Virgem Maria, a nossa vida, a nossa família, o nosso ser, pedindo que ela possa nos dar também a cada dia a graça de dar o nosso sim. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. O evangelho deste dia encontra-se em Mateus, capítulo 23, dos versículos 1 ao versículo 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste sábado, o Senhor nos faz este convite de voltar o nosso olhar para dentro de nós mesmos e de enxergar em nós as nossas verdades. Quais são as nossas verdades? Vejam que Jesus está aqui dizendo para os seus discípulos e para a multidão: escutem o que os mestres da lei dizem, né? Escutem o que os doutores dizem, o que os sacerdotes dizem, porque eles têm a autoridade para isso. Mas não imiteis as suas ações, porque eles falam, mas eles não cumprem aquilo que eles falam. Eles falam, mas agem de outra forma. A forma de agir deles não condiz com aquilo que eles pregam. Irmãos, e hoje nós somos convidados a olhar para dentro de nós e a enxergar a nossa verdade a ponto de reconhecer também isso em nós. Será que o Deus que nós cremos, o Deus que nós pregamos, anunciamos, o Deus que eu busco, será que de fato eu tenho vivido aquilo que Deus me pede? Ou eu apenas sei falar, sei dizer, sei viver da aparência de cristão, mas não ajo como um cristão? Qual é a nossa verdade hoje? Qual tem sido a nossa postura? Nós, como cristãos, católicos, apostólicos, romanos, nós não podemos ler apenas o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho, e isso começar de mim. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu busco precisa estar impregnado, enraizado na minha vida. Eu preciso viver o Evangelho. Laís, mas o Evangelho é radical demais. O Evangelho tem sim a sua radicalidade, mas é uma radicalidade que me leva à santidade. E se eu quero ser um homem santo, uma mulher santa, um casal santo, uma família santa, se eu quero ser uma consagrada santa, um solteiro, uma solteira santa, um sacerdote santo, se eu quero ser uma religiosa santa, eu preciso buscar viver aquilo que o Evangelho me pede. Os santos, eles viveram aquilo que diz a palavra. Eles viveram aquilo que diz a palavra. Laís, mas nós nunca vamos alcançar um caminho de perfeição. Nós nunca vamos ser perfeitos. A perfeição se dará somente no céu.
Mas se eu não caminhar aqui na terra buscando esta perfeição e desejando alcançá-la de fato, eu nunca alcançarei nada. Se você pensa em buscar algo já pensando que você não vai alcançar, de fato, nós não vamos alcançar nada. E o Evangelho de hoje, o Senhor nos mostra e nos ensina essa graça. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos viver o Evangelho. Não podemos ser como os fariseus, que dizem, que pregam, que anunciam, que buscam, que trabalham em 500 pastorais dentro da igreja, dentro das paróquias, mas eu não vivo. Eu preciso viver, eu preciso ter postura. Você que é ministro da palavra, ministro da Eucaristia, acólito, você que está na pastoral do dízimo, do ECC, dos vicentinos, enfim, tantas pastorais, eu preciso viver o Evangelho. Eu não posso dizer aquilo que não vivo. Eu preciso buscar viver o Evangelho, estar neste caminho do Evangelho. Que o Senhor hoje nos dê por esta palavra, esta graça, de olhar para nós e de sermos estes que constantemente desejam viver a humildade de coração. Muitas vezes nós queremos estar sempre por cima, sempre na frente, e não queremos viver a humildade. E o Senhor nos diz, aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. E talvez às vezes na nossa vida a gente diz, nossa, mas eu tenho sido tão humilhada. Então é tempo de rever. Será que esta humilhação é uma humilhação que tem me levado para Deus? Ou será que eu tenho sido humilhada porque de fato eu tenho buscado me sobressair, em cima dos outros, em cima das situações e das circunstâncias? Que o Espírito Santo de Deus hoje nos dê essa graça, pelas mãos da Virgem Maria, ela que é a humilde por excelência, ela que é mãe do humilde por excelência. Que o Senhor nos ensine a enxergar nossas verdades e viver a humildade e ter no nosso coração este desejo de viver o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.